Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! E Sobre Isso recebe agora a doutora Eveni Pereira, nutricionista da Nutrev, educadora por mais de 3 décadas em Cianorte, com formação inicial em matemática pela Unipar e atualmente especialista em nutrição integrativa. Depois de uma carreira marcada pelo impacto na formação de centenas de alunos, ela hoje dedica sua trajetória ao cuidado integral da saúde, utilizando tecnologias como o aparelho alemão MetaHunter e o equipamento de escaneamento corporal TerraSize para promover equilíbrio, prevenção e qualidade de vida. A história da doutora Eveni também é um testemunho poderoso de transição de carreira, de professora a nutricionista, mostrando que qualquer mulher pode recomeçar, voltar aos bancos acadêmicos e se reinventar em uma área totalmente nova, inclusive na saúde. Uma história de transformação, propósito e serviço à comunidade. Doutora Eveni, muito obrigado por estar aqui. É um prazer receber você aqui no Sobre Isso. Eu é que agradeço pela oportunidade. E essa é uma entrevista muito importante que nós vamos aprender muito aqui. Tem muitas coisas que eu vou aprender e que você vai aprender junto comigo. E nós vamos conhecer um pouquinho mais a doutora Eveni antes de entrar na entrevista. Doutora Eveni, como foi para você crescer em Tapejara e ver a cidade crescendo, se formando diante dos seus olhos? Uma emoção. Eu lembro, assim, de cada detalhe do início ali da cidade, da Avenida Rui Barbosa. E as pessoas ali daquela comunidade, para mim, são como se fossem minhas famílias, porque eu cresci ali, eu vi a cidade crescer e também, né, como professora. Então, assim, trabalhei muito tempo ali como professora. Depois que eu vim para Cianorte, então, é assim uma comunidade que Faz é parte uma família para mim.
E enquanto professora, a educação marcou mais de 3 décadas da sua vida. O que mais emociona quando você reencontra os seus ex-alunos hoje? Olha, o que mais é a forma a qual eles me tratam. Muito carinhosamente, professora, obrigado. Olha, você faz parte da minha história. E muito interessante, eu fui buscar meu filho e vieram 2 alunas que passaram por mim e ela falou assim, professora, eu não esqueci que você me deu um chocolate. Ah, meu Ela vai fazer medicina e ela era uma aluna excelente. E E marcou a assim, para vida. mim foi assim maravilhoso. O Dr. Caio daqui também de Cianorte, o Dr. Caio advogado, ele falou assim, professora, eu fazia todas as suas atividades porque eu sabia que você iria exigir. Então, ele também foi um dos meus alunos, assim, também muito surpreendente. E realmente marcou a sua vida e a vida deles E ficou tem, marcada assim, também, né? outros professores, tenho professores aqui em Cianorte que também foram meus alunos. Que gostoso, né, Eveni? Ter essa preciosidade, né, como parte da sua. Sim, sim. Eveni, e em que momento a transição da sala de aula para a nutrição começou a fazer sentido para você? Olha, eu percebi que eu iria me aposentar mais cedo e eu não queria parar. E eu decidi, falei assim, não, eu quero mais, muito mais. E a nutrição, como eu gosto, sempre gostei muito de alimentos, de cozinhar, eu falei assim, vou partir para a nutrição. Só que eu descobri que nutrição é muito mais do que isso. Vai matar alguém só de um alimento. É muito mais. Nutrição é igual medicina. Não tem como você abranger tudo. Você realmente precisa ter um nicho, Buscar uma área específica. uma área específica. E você tem várias formações, né, muito específicas, como a neuropsiconutrição, a fitoterapia, a naturopatia. Como cada uma delas complementa a sua prática? Sim, a fitoterapia ela é exigida pelo Conselho de Nutrição. Para você prescrever, porque não são todos os nutricionistas que entrarão na área clínica. Tem alguns nutricionistas que eles vão atuar na UAM. Então, não tem a necessidade de fazer a pós-graduação em fitoterapia, mas quem atua na área clínica é exigido pelo conselho. Para você poder prescrever fitoterápicos, você tem que compreender. Então, é uma exigência do conselho. E a nutrição clínica, ela é assim abrangente. É para você compreender, né, como um todo. E a neuropsiconutrição é já para entender a parte neurológica, que é a parte que eu irei atuar mais nessa parte. Não que eu não vou atender outras partes, mas assim, o meu foco é esta parte, a parte da mulher, vou atender homens também, sim, né? Mas essa parte neurológica é uma parte que ela me chama muito a atenção. Eveni, o que significa na prática trabalhar com a nutrição integrativa? A nutrição integrativa, ela é uma área diferente. Por quê? Porque ela visualiza o ser humano como um todo. Aí entra não somente o paciente, ele vai lá, você passa um suplemento, né? Existem outras formas, por exemplo, eu tenho na clínica um Meta Hunter. Tem algumas nutricionistas que trabalham a parte até de acupuntura. É evidente, tem que fazer uma pós-graduação à parte. No caso, para quem nunca ouviu falar, o que é o Meta Hunter e como ele funciona? O Meta Hunter, ele é um aparelho de frequências. Ele traz dentro dele já uma frequência de um organismo saudável.
E quando a pessoa coloca o bioindutor, ele vai rastrear, vai fazer uma análise do corpo dessa pessoa para ver se tem alguma parte do organismo que está em desequilíbrio. Se estiver em desequilíbrio, vai ser pontuado nessa análise. Não é um diagnóstico, mas é uma análise e a qual nós conseguimos fazer alguns tratamentos. Algumas pessoas que sentem dor, eu já fiz essa experiência em várias pessoas. Nós fizemos frequência no local, né? E foi assim, elas ficaram maravilhadas, porque elas falaram, cadê a dor? Não tem mais, e não foi invasivo, porque ele não é invasivo. E quais são os tipos de dores e desequilíbrios que o aparelho consegue identificar ou tratar? Os desequilíbrios é todo desequilíbrio dentro do organismo. Desequilíbrio significa que há algo em cada órgão, porque cada órgão do organismo também possui a sua frequência. E quando a gente fala em frequência, muitas vezes as pessoas falam, não, eu não acredito. Porque as frequências, isso é ciência, não é misticismo. As ondas do rádio, as ondas que vêm da TV, são todas frequências. E a mesma coisa, o nosso corpo tem uma frequência. E cada órgão também possui uma frequência. Então, quando está este órgão, ele não está assim, correto, não está, tem alguma coisa nele, significa que ele está em desequilíbrio. Então, qualquer parte do nosso corpo que não está bem, ele vai estar em desequilíbrio. E muitas vezes a gente não consegue visualizar. Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendi, ela não sabia, ela estava com verme. Daí ela falou, nossa, então lá já acusou e a gente faz também a metaterapia para que este verme seja enfraquecido, para que ele seja eliminado do organismo. Isso. Eveni, esse aparelho é um aparelho alemão, né? Como você nos explicou, usado desde a Segunda Guerra Mundial. Existe alguma resistência em relação ao MetaHunter no Brasil? Como que você enxerga isso? Existe sim. No Brasil existe uma resistência, inclusive pelo Conselho, né, Federal de Medicina, porém eles não estão conseguindo mais segurar, porque assim, em outros países já é muito aceito que as pessoas elas veem, né, elas utilizam e vê as melhoras. Então, no Brasil também já há muitas pessoas, né, utilizando o MetaHunter como um trabalho, né, medicina integrativa, nutrição integrativa nessa área da saúde. E as pessoas, elas nos falam os resultados. Então, essa resistência cada dia está diminuindo. Que bom, né? Porque se é para ajudar as pessoas, que seja bem-vindo, né? Sim, porque as pessoas, elas, em vez de tomar tantos remédios químicos, através das frequências, elas deixam de tomar esses remédios químicos. Não é que ele vai substituir o tratamento médico, não é isso. Mas ele vai ser um aliado ao tratamento médico. E a clínica acabou de ser aberta. Após 22 anos de vivência em Cianorte, quais serviços a Nutrev oferece hoje? A Nutrev oferece, tem as psicanalistas, uma psicanalista, uma terapeuta com atendimento em TRG, que é a terapia do reprocessamento generativo, e também temos uma manicure dentro da Nutrev, além do meu acompanhamento nutricional. Dentro da Nutrev também oferecemos o projeto Dorcas. Tem mais um equipamento que eu quero muito saber sobre isso. O equipamento de escaneamento corporal, o TeraSize, é considerado um aparelho avançado em bioimpedância. O que ele acrescenta ao acompanhamento nutricional? Ele acrescenta em muito. Por quê?
As outras bioimpedâncias, as simples, elas não trazem resultados precisos. E, além disso, as informações podem ser informações que não são também tão precisas assim. Já o escaneamento, não. Ele já traz informações precisas. Uma bioimpedância com informações precisas, o valor é em torno de 70, 80 mil reais. Né? E o escaneamento, ele vai oferecer isso daí. Então, geralmente, nem todos os nutricionistas, eles conseguem ter, né, essa tecnologia avançada pelo fato do valor ser um valor muito alto. Mas a Nutrev, ela se preocupou com isso para estar trazendo para a população cianortense e para a região. É só nos procurar. Sim, para toda a região. E as pessoas relatam melhora imediata da dor? Você pode compartilhar alguns exemplos? Sim, eu já tive, assim, pessoas que nós fizemos a análise com o MetaHunter e elas ficaram, assim, maravilhadas. Por quê? Porque é indolor, não é invasivo. E a hora que sai, fala assim, nossa, cadê a dor? O que aconteceu, né? Porque depois eu fico assim, eu quero saber, porque cada organismo, ele reage de uma forma diferente. Mas foi o que até eu disse para alguns, é necessário umas 5 sessões de frequência. Na primeira sessão, ela já sentiu muita diferença, mas é necessário umas 5 sessões. E agora eu gostaria que você contasse para mim, para a nossa audiência, né, um pouquinho mais sobre o projeto. Como nasceu o projeto Dorcas e qual é o propósito dele? Então, o projeto Dorcas, ele nasceu lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. A pastora Simone, ela falava muito para mim, coloca o nome de Dorcas em um projeto que eu tinha dentro da igreja. E só agora despertou em mim colocar esse nome, Projeto Dorcas, porque Dorcas na Bíblia, ela era uma mulher que ela só tinha uma agulha e uma linha. E ela ajudou, né, tantas pessoas. Sim, ela ajudou muitas pessoas e eu gostaria de contribuir com as pessoas, com a comunidade, com aquilo também que eu sei. Então, o Projeto Dorcas, ele é um projeto gratuito. É um grupo no WhatsApp a qual nós passamos algumas informações e ele é mais restrito, porque é mais rápido para a gente estar colocando informações no WhatsApp. Então, muitas pessoas elas vão ter um acesso, muitas vezes, às dicas nutricionais, a alguns e-books, porque nem sempre a gente consegue fazer isso, disponibilizar diretamente lá no Face. Que bacana. Então, você, assim como o Dorcas, você quer oferecer para as pessoas aquilo que você tem. Sim. E o Projeto Dorcas é gratuito. Gratuito. E quem pode participar e o que a pessoa encontra nesse grupo? Quem pode participar? Todas as pessoas que quiserem saber sobre nutrição, qualidade de vida. No projeto, ali no WhatsApp, vai estar ali dicas nutricionais, e-books. E além de dicas nutricionais, as terapeutas sempre elas estarão colocando ali dicas também, informações, como a pessoa lidar com as emoções. Isso tudo gratuitamente. Eveni, e como que a pessoa pode ter acesso para fazer parte desse grupo? Através do número do WhatsApp da clínica. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, fala que tem esse desejo e ela será incluída do grupo do Projeto Dorcas. E qual é o número para que a pessoa possa entrar em contato? É o
44998003375. Então, se você tem interesse de entrar no grupo, receber essas informações, você entra em contato com a clínica e você será inserido no grupo. Eveni, e depois de tantos anos ensinando em sala de aula, qual o hábito de professora que ainda aparece no seu dia a dia na clínica? O de orientar. E eu me sinto assim muito feliz em poder contribuir, orientar e ver os resultados. Isso é muito lindo, assim como a educação. A educação lá no período que eu era professora, você ensinava e você via os resultados dos alunos. E na clínica também. E você se lembra da primeira pessoa que você atendeu na nutrição e que te fez sentir essa certeza absoluta da sua escolha? A Adna é uma amiga minha que assim eu atendi e ela sempre fala assim com muito carinho, essa aqui é minha Nutri. Ela foi sua primeira paciente? Sim. E você já começou a perceber ali que já estava fazendo diferença na vida dela. E ela conta. E ela fazendo diferença na sua vida como sua primeira paciente. Sim. Eveni, como você está em transição de carreira, né, ligada à educação por muito tempo, qual foi o momento em que você pensou, sim, eu nasci realmente para trabalhar com saúde? Quando eu comecei a estudar nutrição, porque eu me apaixonei pela área de nutrição. Então, cada dia eu pretendo ir me aperfeiçoando cada vez mais, porque assim é apaixonante. Eu me apaixonei pela área. Aí você descobriu uma nutricionista dentro da professora. Sim. Eveni, e o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre nutrição integrativa? Tem algo que é muito importante que você acha que as pessoas deveriam entender? Que a nutrição, ela vai muito além do que muitas pessoas pensam. Algumas pessoas pensam que a nutrição é apenas para o emagrecimento. E a nutrição não é somente isso. Ela é a base de muitas, da sua saúde. Vai além da dieta, né? Ela vai muito além da dieta. E através da nutrição integrativa é avaliado várias situações. Não somente a parte alimentar, mas assim toda a sua parte emocional também. E qual legado você gostaria de deixar para a Cianorte nessa nova fase da sua vida? O legado que eu pretendo deixar é que na educação houve o impacto em relação aos meus alunos, ao ensino, e o impacto agora em relação à nutrição, o legado é em relação à vida, né? Essas orientações, porque é muito importante a reeducação alimentar. Não são dietas. Dietas, elas muitas vezes, elas nos prejudicam. Elas trazem problemas de saúde. Mas a reeducação alimentar, ela traz vida. Muito bom. Eveni, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história, o seu conhecimento, esse olhar tão humano para a saúde. Você é inspirador ver como a sua trajetória continua transformando vidas, agora por meio da nutrição integrativa. Eveni, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Para mim, eu tenho certeza que para quem nos acompanha também. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo carinho de vocês da Cinturão Verde. Obrigado. E a você que nos acompanha, obrigado pela presença e pela confiança sempre. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias, inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tapoer.
temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Rádio Ascioli FM 102.9. E nós retornamos aqui ao Sobre Isso para contar histórias que importam. Existem mulheres que não param de crescer, elas apenas mudam a forma de crescer. Mulheres que estudam, se dedicam, constroem trajetórias sólidas e, quando percebem que um caminho já não faz mais sentido, tem maturidade para se reinventar sem perder a própria essência. O Sobre Isso de hoje fala sobre expansão, sobre o quanto o conhecimento abre novas portas quando o interesse se transforma em profissão e quando a mulher entende que pode ser mais coisa ao longo da vida, sem pedir permissão. Porque sucesso também é ter coragem de explorar novos talentos, continuar aprendendo e ocupar espaços com inteligência, sensibilidade e presença. Para essa conversa, recebemos Thaline Ottman, 33 anos, advogada e sommelier. Casada, mãe do pequeno Pedro, de 1 ano e 2 meses, Thaline é natural de Campo Mourão, onde nasceu, cresceu e hoje vive. Com uma trajetória profissional marcada pelo estudo e pela dedicação, Thaline construiu uma carreira no direito e, ao longo dos anos, ampliou seus horizontes ao transformar seu gosto pessoal pelo vinho
em conhecimento técnico e atuação profissional. Movida pela curiosidade intelectual e pelo prazer em aprender, ela se formou sommelier pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo. Hoje, Thaline atua principalmente com eventos enogastronômicos, levando informação, experiência e educação sobre o universo do vinho de forma acessível e cuidadosa para diferentes públicos. Em parceria com a Fieldwine, empresa criada em Cianorte e que hoje atende todo o Brasil, ela participa de projetos com marcas, instituições e eventos privados, sempre com atenção ao perfil do público e ao consumo consciente. A história de Thaline mostra que crescer não é abandonar uma formação, mas somar saberes, ocupar novos espaços e transformar conhecimento em conexão com as pessoas. Thaline, bem-vinda ao Sobre Isso, muito obrigada pela sua presença, é um prazer muito grande receber você aqui. Oi, Josi, eu que agradeço, estou muito lisonjeada por estar aqui hoje, é a realização de um sonho e uma oportunidade única para mim poder estar aqui e conversar um pouco com você. Que vai ser um prazer para mim e para a nossa audiência também, com certeza, saber mais sobre você e sobre essa profissão maravilhosa que desperta mais interesse a cada dia mais. E antes de falar com a Thaline sobre vinhos, nós queremos saber um pouquinho mais sobre ela, né? Thaline, fale um pouco sobre a sua infância e sobre a relação com o Cianorte antes de começarmos. Então, Cianorte, tenho vários amigos queridos aqui, então eu já vinha para Cianorte. E através desses amigos que eu tinha aqui, eu conheci a Dani da Fieldwine, que tem a empresa aqui em Cianorte hoje, né? Ela fica mais em Maringá, mas atende aqui a região também. E um dia eu postei um vinho no Instagram, a Dani, como ela me conhecia através desses amigos de Cianorte, veio falar comigo. E então eu criei uma conexão maior com o Cianorte, né? E comecei a vir para cá fazer esses eventos enogastronômicos. Quando eu era criança, não conhecia, né, muito aqui a cidade, fiquei mais em Campo Mourão e também eu me mudei para Curitiba, então eu fiquei um pouco distante da região, né, e assim, com o meu retorno para cá, retomei essas amizades e agora conheço um pouco melhor a cidade. E agora você está de volta e está implícita aqui em Cianorte com todos esses eventos. Pois é, eu faço mais eventos aqui do que na minha cidade. Thaline, você sempre teve uma relação muito forte com o estudo. Em que momento você percebeu que aprender fazia parte da sua identidade? Eu sempre gostei muito de estudar e eu sou uma leitora nata, né? Desde a minha infância, você me perguntou da minha infância, a minha mãe é escritora, então ela sempre me incentivou a ler muito. Então é um hábito diário meu ler. E isso não foi diferente com a minha formação acadêmica, né? Eu escolhi um curso que como base ler muito, estudar muito. Eu gosto muito do direito, me identifico com a área. E eu estudava para concurso público, né? Eu me formei com a ideia de prestar concurso público. Então eu fiquei 6 anos ao todo estudando, mas nesse meio tempo veio a pandemia, né? Teve uma suspensão nacional de concursos, por conta que dá aglomeração para fazer as provas, sempre dá muita gente. E nesse meio tempo, abriu um concurso, que era delegado Paraná. E eu foquei todas as minhas forças e energias para esse concurso, né? E estudei muito, muito, passei na primeira fase, apesar de ser super concorrida, porque o Brasil inteiro olhou para esse concurso. Mas eu falei, não, esse é meu, esse eu vou passar. Na segunda fase não foi diferente, estudei muito, fiz vários cursinhos, me preparei para o teste físico, para o TAF. E eu tinha certeza que eu tinha passado. Eu fiz a peça correta, segundo os cursinhos, as minhas respostas estavam exatas. E veio a reprovação. E nesse meio tempo eu me perdi. Aconteceram alguns problemas familiares, de saúde. Eu não consegui mais retornar para o estudo do direito, por mais que eu tentasse. Então veio essa vontade, não, mas eu preciso estudar. Embora eu trabalhasse e fizesse outras funções, eu não tinha mais o estudo no meu dia a dia, porque eu não conseguia mais estudar. E eu falei, não, eu preciso estudar. Eu não sei viver sem estudar. Aí eu lembro que eu olhei pro meu marido e falei, amor, eu vou estudar sobre vinho, eu adoro vinho. Ele olhou para mim e falou assim, pois estude. E eu fui buscar esse caminho para poder estudar, porque eu não conseguia chegar em casa e não ter nada para estudar.
E foi aí que o vinho entrou na minha trajetória. Taline, e você comentou que o seu marido te apoia, o Rafael, que é engenheiro, né? Então ele entende a importância de estudar e esse apoio fez muito bem a você, né? E como que é você advogada, sommelier, mãe? Como você se define hoje para além dos títulos? Olha, isso é muito difícil. Eu até comecei a fazer terapia por conta disso, porque nós somos os nossos títulos. Então, quando a gente vai conversar, a gente fala: eu sou a mãe do Pedro, eu sou a esposa do Rafael, eu sou advogada, eu sou sommelier. E existe algo atrás disso, quem somos nós? E eu acho que a mulher, ela se perde nisso, porque é uma função nossa cuidar. Então, quando a gente vê, a gente está sempre direcionando o nosso para o cuidado de alguma coisa, né? Então, assim, hoje, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que está em busca. Eu gosto de falar assim, em busca de conhecimento, em busca de saber quem eu sou. E eu acho que não vai parar essa minha busca com o sommelier. E a maternidade mudou a forma como você organiza os seus sonhos, os seus projetos? Sim, a maternidade, ela afetou totalmente a minha vida, né? E após concluir o primeiro ano do curso, eu engravidei. Então, como o estudo do sommelier depende de provar amostras de vinhos, eu não fiz mais certificações porque eu estava grávida e depois eu amamentei. Então foram 2 anos que eu não consegui estudar tecnicamente fazendo provas de vinhos. Agora que eu não amamento meu filho e não estou grávida, pretendo ano que vem fazer mais certificações porque a busca do conhecimento, ela é constante. Taline, muitas mulheres acham que mudar o rumo, né, mudar a rota, é jogar fora tudo que construíram. O que você diria para quem sente esse medo? Eu diria que é normal sentir medo. Eu senti muito medo. A gente se arriscar numa profissão nova, num conhecimento novo. A gente também não sabe como que a sociedade vai lidar com aquilo. Mas o que eu digo comecem. Tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo foi sentar e pesquisar o que existia naquele mundo, me inscrever naquele curso. Então a gente vai dando os primeiros passos e as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje porque participei de um evento Cor Adentro com a Ingrid e conheci você. Então, a cada passo vai levando a gente para um lugar que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei estar aqui hoje. Então, assim, estou muito feliz. Então, o mais importante é dar um passo de cada vez, todos os dias. Todos os dias. E assim, não tirar. Se você tem aquilo no teu coração, tem aquilo na tua cabeça, dá o primeiro passo. Que o caminho vai se abrindo. É isso. É sobre isso, gente. Verdade, Taline. Nós nos conhecemos no evento, no Cor Adentro. Aliás, um evento maravilhoso. Você fique atento aqui sobre isso, porque a Ingrid vai vir aqui falar mais sobre o Cor Adentro para todas nós. E foi um prazer, estava maravilhoso, né, Taline? Conheci a Taline lá, pude degustar um vinho, onde a Taline nos deu uma aula sobre vinho, foi encantador. Mas, Taline, mas você falou aqui que você já gostava de vinho. Em que momento você percebeu que o vinho poderia ser mais do que um gosto pessoal? Na minha família, agora já conectando com uma pergunta que você fez lá atrás, a minha família sempre teve o hábito de se reunir em volta da mesa. E quando a gente se reúne, sempre tem uma bebida, né? Teve vezes que era o tererê, o chimarrão, já foi a cervejinha. E nos últimos tempos, com os meus pais, a gente sentava muito tomar um vinhozinho, sabe? E aquilo virou um momento de tanto prazer, estar conversando com os meus pais, tomando um vinho. Só que eu reparava que a gente nunca entendia o que a gente estava tomando, né? O que é isso? O que é Malbec? Que rótulo que é esse? Que vinho que é esse? E o vinho é uma bebida misteriosa, né? É diferente de tudo que você toma. Porque você tem a safra, você tem a uva, você tem o país, você tem 1 milhão de coisas. Cada rótulo esconde uma história. Então, foi nessa mesa com a minha família, tomando um vinhozinho com meus pais, com meu marido, que eu descobri que eu gostava muito e me surgiu essa curiosidade. E quando eu parei para pensar, o que eu vou estudar, o que eu gosto, o que me causa interesse, veio vinho na minha cabeça. Nossa, você tá falando isso, tá começando a me dar vontade de estudar mais sobre vinho. Eu gosto de gamar, mas eu não tenho esse conhecimento. É isso mesmo. Mas, Taline, o estudo do vinho entrou na sua vida para substituir algo ou para somar? Para somar, com certeza. Para somar e para acalmar aquela minha vontade de estudar, que eu não conseguia mais estudar para concurso público. Até hoje eu não consegui retornar aos estudos do concurso.
Eu falo que eu não desisti, eu não consegui, deu uma trava. E substitui totalmente aqueles estudos pelo estudo do vinho. Então, ele me acrescenta, ele me ajuda, e eu sinto muita satisfação de levar esse conhecimento nos eventos, porque eu sempre, na faculdade, no ensino médio, eu sempre fui aquela aluna que sentava e conversava com os demais antes da prova, sabe? Gente, isso é isso, isso é isso. Então, eu sempre explicava as coisas. Todo mundo gostava de ouvir minhas explicações. Então, eu tenho uma didática legal. E quando eu trago isso para um evento de vinho, quando eu vejo que tem muita gente que tem até vergonha, sabe? De não saber sobre vinhos. E quando eu trago alguns termos bem simples, mas que elucidam aquela dúvida, as pessoas ficam muito felizes. Então, isso acrescenta demais para mim. Que bacana, muito legal. É muito bom, gente. Vocês precisam repassar esse conteúdo depois, porque é muito interessante. Afinal, o que exatamente faz uma sommelier? Boa pergunta. Então, até quando eu comecei, eu decidi, falei, eu vou estudar vinhos. Eu fui pesquisar, porque eu não sabia nem isso, né? E sempre quando você está diante de algo novo, é tudo muito escuro. Você tem que ir fuçando para ir clareando, né? Então, eu fui tentando entender o que existia de estudos. E existe o enólogo. O enólogo é uma pessoa que trabalha na produção do vinho. Ele escolhe as uvas, ele faz o processo de fermentação, ele trabalha na produção. O sommelier é depois que a garrafa já está pronta. O sommelier, ele faz a degustação do vinho, a harmonização do vinho. Também ele pode fazer cardápios para restaurantes, pode dar consultoria, eventos. É uma coisa que é interessante entender, que é após o vinho estar pronto, entendeu? Como eu vou tomar esse vinho, como eu vou indicar esse vinho. É orientar para a pessoa que quer tomar um bom vinho. Exatamente, entender o gosto daquela pessoa e poder indicar. Também o serviço do vinho, né? Como abrir as garrafas, como servir. Ele pode trabalhar num restaurante também fazendo esse serviço. Então é bem amplo o leque, mas ele não trabalha na produção do vinho. Existe uma maneira correta de degustar o vinho ou isso é mito? Tecnicamente, para eventos oficiais, existe sim, tá? E existem passos que você faz para analisar tecnicamente um vinho. Então, você tem que olhar, você tem que saber o que você está olhando, você tem que cheirar, você tem que entender o que você precisa sentir e também na hora de degustar, você tem que entender o que está ali na tua boca, o que é aquele sabor, o que é a densidade do vinho. Então, existem diversos passos a passos para você avaliar um vinho tecnicamente. Agora, não existe regra para você aproveitar o seu vinho. Né? Então, aí é à vontade, a pessoa fica à vontade para tomar como achar melhor. Exatamente, do jeito que você quiser, no copo que você quiser, seja na taça, no copo, o vinho que você gostar. Né? O importante é você ter uma procedência desse vinho e você saber qual que é o seu gosto. Não importa se você gosta de vinho doce, se você gosta de vinho seco, se você gosta de vinho suave, se você gosta de espumante. O importante é você se entender e aquilo ali te fazer feliz. E as pessoas costumam ter vergonha de perguntar mais sobre o vinho? Sim, muita vergonha. As pessoas têm vergonha de me perguntar e então muitas vezes nos eventos eu já trago essas dúvidas que eu sei que existem. Eu ia perguntar isso para você. Quais são as dúvidas mais comuns nos eventos? Olha, como eu já trago essas dúvidas numa explicação antecipada, acaba não tendo essas dúvidas. Mas o que as pessoas me perguntam? O que eu faço no restaurante? Por exemplo, quando o garçom vem servir teu vinho. Você já passou alguma situação assim? Quando você escolhe um vinho e ele vem te trazer. E entrega a rolha. O que eu faço com aquela rolha? Eu cheiro a rolha, eu ignoro. Ótimo, pode servir. Quando ele coloca aquele pouquinho, o que eu faço naquele momento? É para eu degustar o vinho? Então eu gosto de trazer isso, né? Quando você escolhe um vinho, o sommelier, o garçom, ele vem, mostra o rótulo para você, para ver se é aquele vinho que você escolheu mesmo. Quando ele tira a rolha e te entrega, você dá uma olhada, você não precisa cheirar, porque existem algumas doenças, mas a mais famosa é o bolchonê, que é um fungo que dá na rolha que pode estragar o vinho. Então você olha se a rolha estiver ok, intacta, não estiver desmanchando, nem com uma coloração estranha, você só deixa ela do ladinho. Ele vai servir um pouquinho de vinho só para você tomar um gole e ver se ele não tem algum defeito. Taline, o que é defeito? Se ele está vinagrado, se ele está com um gosto estranho,
Mas não é para saber se você gosta ou não do vinho, tá? Você escolheu aquele vinho, agora gostei, você, não me você importa. lida, né? Ai, não gostei, pode Não devolver, importa. quero escolher outro. Não, daí não dá. É só para ver realmente se existe algum defeito naquele vinho, que pode existir, dependendo das condições de armazenamento, de umidade, se bate sol. Então pode ser que o vinho venha ali com algum defeito. Taline, tem a quantidade para colocar na taça também, né? Bom, é claro que você tiver aí na sua casa, você pode colocar o quanto você quiser, porque o vinho é seu, a taça é sua, como a Taline disse, fica à vontade, seja feliz. Mas pro tinto, um pouco menos, pro rosé, um pouco mais, pro espumante, a taça quase cheia, tem uma forma mais elegante de servir. Isso. O vinho tinto a gente coloca mais ou menos 2 a 3 dedos ali da taça, não pode ficar muito cheia, tá? Sempre um pouquinho abaixo do meio, para ficar elegante, até para você conseguir rosar e soltar os aromas, você conseguir dar aquela apreciada, né? O vinho branco a gente coloca menos também, mas por conta da temperatura. O vinho branco a gente toma mais geladinho. Então, se você coloca muito vinho na taça, vai esquentar e a tua experiência não vai ficar tão agradável. Então, coloca um pouco menos também, mais ou menos essa questão, 2, 3 dedinhos, para o vinho não esquentar tão rápido. O espumante, se você usa aquela taça Frute, não tem como você colocar pouco, né? Porque daí é igual Yakult, vai dar um golinho. Então você coloca sempre um pouco mais. E também para você ver a borbulha. O espumante soltam aquelas bolhas, que é o perlage. Então você analisa, uma das etapas de análise de um espumante é você analisar essas bolhas, né? Então você consegue analisar ali, você coloca um pouquinho mais. E o espumante na taça mais larga, a quantidade é menor também. É menor também, para você conseguir ali girar, soltar os aromas e também não esquentar na taça. Taline, uma coisa que eu gostaria de trazer, né, sobre os mitos que há em torno do vinho. É mito ou é verdade que o vinho tinto é sempre para carne vermelha e o branco para peixe? É verdade. O que acontece? A harmonização de comida e vinho, ela se dá também por similaridade, tá? Então, o vinho branco, ele harmoniza muito com o peixe por conta das condições que você tem ali. O peixe, ele costuma não ser uma comida muito gordurosa, né? Que ela não tem muita suculência. Então, com o vinho branco, que ele tem um frescor, uma acidez muito legal, vai harmonizar muito bem. Já o tanino do vinho tinto, porque vinhos brancos não têm taninos, os taninos do vinho tinto não harmonizam com o peixe. Porque justamente o peixe, ele é mais seco, assim. Agora, você pega uma carne vermelha, além dela ter mais gordura, ele é suculento. Então, quando você coloca uma carne vermelha e solta aquele caldo na sua boca, aquela carne que ali estimula, né, as suas papilas, quando você toma um vinho tinto, que ele tem o tanino, ele ajuda a limpar o paladar. Porque o tanino é aquela sensação de astringência. Então, ajuda a limpar o paladar da gordura e da suculência da carne. Então, faz uma harmonização perfeita. Nós estamos aqui falando em mitos. Taline, com toda essa situação da bebida adulterada, você percebe que isso pode ter afetado o vinho também? Sim. E o que acontece? Existem muitas pessoas que consomem vinhos trazidos do Paraguai, da Argentina, e que não têm o selo de importação, o registro no mapa. Então, sempre ficar atento, né? Eu vejo hoje que as pessoas tomam muito mais cuidado em comprar vinho de procedência. Quando você compra um vinho de procedência, você tem a certeza que ele é um produto que ele está apto de ser consumido. O que a pessoa deve observar ao comprar um vinho? Você olha no rótulo, né? Você procura o selo do mapa. E um erro muito comum que as pessoas cometem ao escolher o vinho no mercado. Qual você acha que é o muito comum ou o mais comum? Olha, preço. Tanto o vinho barato quanto o vinho caro, né? Tem pessoas que acham que só pelo vinho ser caro ele vai ser melhor, ou pro vinho ser mais barato ele vai ser um vinho de menos qualidade. E isso é um mito, né? O que acontece? O Brasil, ele tem alguns acordos de impostos, então ele consegue importar vinhos chilenos e argentinos com menos valor. Então, às vezes você vai achar um vinho mais barato, mas por conta dessa redução de impostos, ele pode ser que tenha uma qualidade bacana. Uma boa qualidade com preço bem razoável. Preço razoável, né? Às vezes você tem um vinho nacional também. Eu vejo muito preconceito com vinhos nacionais. Só que vinhos nacionais, eles têm um problema. Além da alta tributação, chega, se eu não me engano, cerca de 50% do valor do vinho nacional é impostos. O Brasil, ele faz vinhos com uvas não viníferas, que são aqueles vinhos de mesa.
Esses vinhos de mesa, eles têm uma qualidade diferente dos vinhos feitos com uvas viníferas. Então, sempre prestar atenção no rótulo. Se está escrito assim, vinho fino, significa que foi feito com uva vinífera. Então, a qualidade tende a ser superior, tá? Isso não quer dizer que você deve gostar desse vinho ou do outro. Não tem problema gostar do vinho de mesa. É uma delícia, já tomei muito. Mas é diferente. E no Brasil... Das uvas, né? Das uvas. No Brasil é muito comum vinho de mesa, então as pessoas acabam confundindo, né, a qualidade do vinho. Então, no Brasil, temos muitos vinhos bons, que infelizmente são caros por conta da tributação, mas que são vinhos excelentes, então procura lá no rótulo, vinho sim. Outra coisa que é legal, tá até falando da questão do mito, é olhar o fundinho da garrafa, ver se tá para dentro. Tem aquele aprofundamento no centro do Em algum momento da história, vendeu que isso significava que o vinho era de boa procedência, né? Que era um vinho bom. Mas isso também é mito, não faz diferença nenhuma no conteúdo ter isso. Mas algumas, porque vinho também é marketing. Então, algumas empresas, eles fazem esse fundo para dentro para assim, induzir o consumidor a achar que pode ser um vinho aquelas pessoas que escolhem assim. Mas o que eu indico, né? Quando a pessoa vai ao mercado comprar um vinho, é para alguma ocasião? Dá uma perguntada no cardápio, isso que você falou, vai no churrasco, leva um tinto, um Malbec. A gente é tão habituado a tomar Malbec, né? Leva um Malbec. Ah, é um peixinho, é um sushi? Leva um vinho branco, um rosé no máximo. Ah, você vai comer uma macarronada? Pega um vinho tinto, porém mais leve, um Sangiovese da Itália. Uma coisa bem legal é isso. O que você vai comer? E de que região é isso? Chama harmonização étnica. É uma comida italiana? Procura um vinho italiano. A probabilidade de harmonizar é muito grande. É uma comida portuguesa? Procura um vinho português. A probabilidade de dar certo é muito grande. Então a gente junta, né, o país da origem com a comida e a probabilidade é de dar muito certo a harmonia. Que bacana, você já sabe escolher um vinho agora para o final do ano. Isso aí, um vinho coringa para quem quer começar a não errar mais na escolha. É claro, tem toda essa questão que você colocou aqui, mas assim, eu quero hoje sentar e tomar um vinho. Olha, para quem quer começar no mundo dos secos, porque às vezes a pessoa está nessa dificuldade de transição, eu indico que provem vinhos demi-sec, né, demi-seco, que são vinhos que têm um pouco mais de açúcar do que o seco. Então procura no rótulo o demi-sec. Vinhos portugueses tendem a ser mais adocicados, geralmente, então agrada bastante o paladar. Espumantes também é uma boa pegada para quem quer entrar, porque agrada. Parece um refrizinho com aquelas bolhas, assim, você pega um docinho, vai embora. Mas o importante é não desistir, porque existem vinhos, muitos vinhos que a gente não vai gostar, mas você não pode pegar o primeiro e já desistir. Desistir de aprender. E é uma questão de adaptar o paladar, se acostumar também. Claro, exatamente. E, por exemplo, na Fewine, a gente tem uma curadoria. Então, a gente faz algumas perguntas, né? O que você gosta de comer? Como que você gosta de vinho hoje? Você já toma? Você tem preferência por alguma uva? Se a pessoa não sabe nada, a gente vai conseguindo ali ajudar ela e escolher um rótulo. Vai extraindo dela a preferência que talvez nem ela conheça, né? Exatamente, porque às vezes, como a gente não entende, a gente não sabe nem que perguntas fazer, né? Então a gente vai fazendo as perguntas certas para chegar num rótulo que a gente consiga indicar com precisão. E até mesmo para presentear, né? Eu quero presentear um amigo, o que você sugere? A gente consegue ajudar vocês, né? Não só a Fewine, também consultar um sommelier, alguém que entende, para te ajudar nessa escolha, que faz toda a diferença. No caso, é mais sobre técnica ou experiência? Uma junção dos dois. Porém, na minha visão, a experiência vale mais. É igual eu te falei, nos cursos que eu fiz, por que eu não quis fazer enquanto estava grávida e amamentando? Porque a experiência, você provar aqueles vinhos, faz muita diferença no teu conhecimento. Então, com certeza, a experiência conta muito. E falando em experiência, se você pudesse conversar com a Thaline do passado, o que você diria sobre se permitir? Eu teria me dado os parabéns e falado assim, que bom que você deu o primeiro passo, tá
você tá indo para lugares inimagináveis. Que bom que você se permitiu. Que bom que eu me permiti, porque a vida é uma loucura, a maternidade vem e foi como um caminhão em cima de mim. E hoje o vinho, ele além de me trazer essas experiências incríveis, ajuda a ver aquela pergunta, quem eu sou e que eu gosto. Ele me traz de volta para eu mesmo. Eu gosto disso, eu vou fazer isso me faz prazer. Gosto de estar entre o evento Cor Adentro foi incrível. A gente estava com mulheres incríveis, todas com histórias, e o vinho me traz isso. E não sei o que me traria para esse lugar. Então, os lugares que ele me levou é muito gratificante. Thaline, foi uma honra, um prazer muito grande receber você aqui. Muito obrigada. E eu espero você aqui novamente para que a gente possa falar mais sobre vinho, mais sobre muitas coisas que eu tenho certeza que você tem muito a nos acrescentar. Josi, eu amei o nosso bate-papo. Igual eu te falei, é uma honra estar aqui, me sinto lisonjeada. Estou muito feliz por ter dado o primeiro passo e ele ter me trazido exatamente onde eu estou aqui hoje. Pessoas incríveis. Obrigada. Obrigada. A história da Thaline mostra que a gente não precisa caber dentro de uma única profissão, em uma única escolha ou um único caminho. A Thaline nos lembra que o estudo pode se transformar, que o conhecimento pode ganhar novas formas e que é possível unir técnica, prazer e sensibilidade sem abrir mão de quem somos. Eu agradeço a Thaline por compartilhar não somente o universo do vinho, mas também a sua trajetória, que inspira outras mulheres a confiarem mais em si, a explorarem novos interesses e a ocuparem espaços com segurança e autenticidade. O Sobre Isso fica por aqui e que a gente siga brindando não apenas as conquistas, mas a coragem de crescer, aprender e se permitir ser mais de uma versão de nós mesmos. E o que você aprendeu hoje caminha com você. O Paraná começa aqui. Rede Cinturão Verde Televisão. Alô, amigos da TV Cinturão Verde, Cianorte. Aqui quem fala é o Teodoro, do Teodoro Sampaio. Quero convidar todos vocês, domingo, a partir das 13 horas, aqui na Cinturão Verde, tem o Amigos do Teodoro Sampaio. Estamos convidando todos vocês para assistir o Amigos do Teodoro Sampaio. Vem comigo! É com muita alegria que anunciamos. A rede Cinturão Verde de televisão agora está em Umuarama, no canal 44.1. A tradição que você conhece, com a modernidade que você merece. Chegamos para ficar ainda mais perto de você. São mais de 20 anos de história, informação e entretenimento que agora também fazem parte do seu dia a dia. Umuarama, a festa é nossa e a tela é toda sua. Rede Cinturão Verde de televisão, canal 44.1. A programação que você ama, agora na capital da amizade.